Web Rádio Voz Evangélica. Semeando a palavra de Deus. A pregação da palavra. Abra o seu coração e receba a mensagem de Deus a partir de agora. A pregação da palavra. Saúdo os irmãos e irmãs e amigos no nome de Jesus. Vamos ficar de pé por um instante, enquanto eu leio no capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 14, versículos 21 e 22. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Capítulo 15, ainda, irmãos. Capítulo 15 de Atos, a começar com o versículo 16. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve que eles se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Capítulo 16, os versículos 4 e 5. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Que o Senhor aplique no nosso coração a sua palavra. Vamos a uma palavra de oração. Senhor, nós nos encontramos aqui na dependência do Teu Espírito. Na verdade, vimos a este lugar para acampar contigo. Sabemos que Tu estás aqui, sabemos que Tu estás presente, sabemos que a Tua graça é suficiente para nos ajudar e fortalecer. Pedimos que o Teu Espírito continue falando à Tua igreja, como já tenho feito hoje à noite, através dos cânticos e do trabalho aqui apresentado para a glória do Teu nome. Renova o Teu povo, aviva a Tua obra e desperta a Tua igreja para continuar proclamando que o Senhor é bom e que eternas são as Suas misericórdias. Deus de toda graça,
nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Pode sentar. Quero parabenizar a igreja pelos 31 anos de organização. A liderança hoje que atua na igreja aqui nesse lugar, a todos os departamentos, que o nosso Deus continue falando e abençoando o seu povo, aos obreiros que permanecem firmes ao lado do pastor da igreja, que Deus continue abençoando grandemente. Quero louvar a Deus pelo que ouvi, especialmente aí pelo grupo de homens lá de Marizal. Eu disse ao pastor Geslau que para mim é um momento de refrigério quando eu ouço um grupo de homens cantando para a glória do nome do Senhor. E quando eles aqui estiveram, na hora da apresentação, a gente sente-se recompensado por algo muito simples. E é bom que a gente entenda que é na simplicidade que nós conquistamos o coração daqueles que ainda não foram conquistados. Quero também louvar a Deus pelo grupo de crianças que apresentou aí, fez essa apresentação, e essa palavra que as crianças trouxeram é na verdade uma palavra de despertamento, e que nós devemos atentar para o que foi dito hoje à noite, e que cada um de nós, ao sair daqui, repita sempre, não faz mal, que a gente leve no coração, na cabeça, a palavra que está escrita no livro do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos dizer juntos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às vezes a gente quer que o Espírito fale, mas ele está falando. A gente é que às vezes não ouve, ou a gente confunde a fala do Espírito, que a gente quer que o Espírito diga as coisas com a gente, e coisa boa. E aí o Espírito está abrindo os nossos olhos e ouvidos e o coração para as realidades que nos cercam, e a gente tem interesse em outras coisas e por isso não ouve o que o Espírito diz. E a gente termina, em vez de atentar para o que o Espírito diz, a gente termina tentando contradizer o que ele está dizendo. Mas é muito bom que a gente preste atenção, que a gente repare nisso, que ouçamos o que o Espírito diz
as igrejas. Quem acredita que Ele está falando, quem acredita que Ele já falou hoje à noite, que Ele deseja continuar falando, dá uma salva de palmas para Ele que está aqui presente. Ele está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, eu gostaria que vocês cooperassem comigo e eu vou cooperar com vocês. Eu preciso ir para casa dormir também. E hoje até que eu não estou muito cansado. E o primeiro compromisso que eu tenho amanhã é às 7 horas da manhã. Mas eu estou querendo ir embora mais cedo. Talvez assim como você está querendo ir embora logo para casa. Já ouvi os louvores, já tá bom. Então se você cooperar comigo, eu vou cooperar com você e terminar mais cedo, mais rápido, a reflexão que a gente tem para hoje à noite. Implantar igrejas é uma tarefa um pouco complicada, e que a gente que implanta sabe muito bem quantas complicações e implicações nos esperam. Reunir um grupo de pessoas e alugar um prédio e colocar uma placa, comprar cadeiras e colocar som e fazer a primeira reunião, aquilo é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer um sabe fazer aquilo. Qualquer um. Isso é a coisa mais fácil. Mas depois daquilo, a igreja precisa continuar. E aí é onde está o X da questão, que é o que nós chamamos e temos visto aqui na leitura da palavra. O que é difícil mesmo é a confirmação da igreja do Senhor. Juntar o povo, o grupo, é fácil. Mas confirmar esse povo na fé e na persistência que deve ter para que a obra continue até completar 31 anos, não é uma tarefa para todo mundo. Aí começa a acontecer a diferença. Alguns têm recebido de Deus a graça de implantar, de alugar o prédio, de colocar a placa e tudo mais. E ao mesmo tempo a tarefa de confirmar essas igrejas, o que é muito importante. Deus tem escolhido por conta própria, por causa da sua soberania, por causa do seu poder ilimitado, Ele tem chamado homens e mulheres para esse trabalho de implantação de igrejas. O desejo de Deus não é promover as organizações denominacionais
que a gente tem. O desejo de Deus não é fazer com que este ou aquele líder religioso sobressaia entre os demais. Deus não está nem aí para isso. Se ele dormisse, ele não gastaria nem um pouco do seu sono pensando nisso. Ele não tem o mínimo interesse. O interesse de Deus, e por isso é que ele chama uma igreja para servi-lo. O interesse dele é que o seu nome seja glorificado. Ele deseja que a igreja glorifique o seu nome. É por isso que Jesus, antes de ser crucificado e arrebatado, ser assunto aos céus, ele aconselhou aos discípulos dizendo da vinda do Espírito Santo sobre a igreja. E os irmãos se lembram que entre as muitas atribuições dadas ao Espírito Santo, entre ensinar, guiar na verdade, santificar o crente e daí por diante, ele tem uma atribuição de glorificar a quem? A Jesus. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele haverá de me glorificar. E essa atribuição do Espírito Santo, que é glorificar a Jesus, ela é única. Somente o Espírito Santo tem, e ele somente glorifica a Jesus. Não adianta você pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me glorifica, porque ele não vai ouvir. Que a tarefa dele é glorificar a Jesus. Ele só glorifica a Jesus. É a Jesus o Cordeiro, é a Jesus aquele que foi morto, é a Jesus aquele que foi sepultado, é a Jesus aquele que ressuscitou, a Jesus aquele que foi assunto aos céus, que o Espírito Santo glorifica. E como é que ele faz isso hoje, irmãos e irmãs? Como é que ele faz isso hoje, se o Espírito Santo não pode andar aqui visivelmente ou fisicamente entre nós? Usando a igreja do Senhor. Ele agora glorifica a Jesus através da igreja que o Senhor comprou pelo sangue do Cordeiro. E aí o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está nos obreiros, o Espírito Santo está nas mulheres da igreja, o Espírito Santo está nos jovens da igreja, nos adolescentes da igreja, nas crianças da igreja. O Espírito Santo está no grupo de homens da igreja. Para quê? Para que glorifiquem ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas para que a igreja tenha essa consciência, ela precisa de confirmação. Ela precisa de cuidados específicos que a gente não termina nunca. A gente não termina nunca. Os obreiros, os pastores, os que cuidam, não terminam nunca. É uma tarefa inacabada confirmar a igreja do Senhor. Você confirma hoje, amanhã, depois.
essa semana, a semana que vem, esse mês, o mês que vem, esse ano, o ano que vem, 31 anos, e ela precisa ainda de confirmação. Quem acredita diz amém. O apóstolo Paulo era um exímio implantador de igrejas. Que ele viesse morar aqui conosco nessa região, porque a gente precisa implantar muitas ainda, e poucos são os que estão sendo levantados para esta tarefa. Imagina o apóstolo Paulo conosco implantando igrejas, e ele tinha o ministério tanto de implantar como de confirmar. E a Bíblia diz aqui nos textos que a gente leu, e eu não vou demorar, não vou descer a detalhes, mas a Bíblia diz claramente que ele fazia isso por desejo especial. Ele foi lá, anunciou, apanhou, correu, teve que pular muro, teve que descer o muro dentro de um cesto, queriam matá-lo, escapou por milagre, teve preso. Mas ele disse: a gente vai voltar pelo mesmo canto. Alguém aconselharia: mas irmão Paulo, o senhor apanhou lá, que faz até dó. Se não tem nada, eu apanho de novo. Glória a Deus, eu apanho de novo. Mas eu preciso confirmar o rebanho que o Senhor comprou naquela cidade. Eu preciso confirmar as igrejas por onde a gente passou evangelizando. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o interessante, irmãos e irmãs, é que o apóstolo Paulo, talvez ele tivesse uma dinâmica diferente da nossa para confirmar. O primeiro texto que a gente leu nos diz que ele voltou às cidades, confirmando o ânimo dos discípulos. Não era fácil ser crente naquele tempo. E aí você pensa que é fácil hoje? É a mesma coisa, irmão. Naquele tempo era a perseguição contínua. Hoje a gente não tem perseguição. Em contrapartida, a gente tem uma porção de coisas que não era daquele tempo e que acontece somente hoje. E aí Paulo volta lá para confirmar o ânimo dos irmãos, e ele disse: sabe como é que ele fazia, como é que ele dizia? Sabe qual era a mensagem que ele pregava? Ele não tinha como reunir assim como nós estamos reunidos hoje. Ele não tinha um som assim para comunicar à distância. Ele não tinha um grupo de obreiros para ficar ladeado, lhe dando apoio. Porque se vocês não sabem, e acredito que sabem, vocês devem perceber que a maior alegria, a maior força que um obreiro numa igreja local sente é no momento desses olhar e ver um grupo de homens assim assentados, dando apoio ao trabalho que está sendo feito. Paulo não tinha isso. Ele não tinha. Mas ele chegou lá, aí reuniu os irmãos, e aí disse: irmãos, graça e paz. Eu vim aqui confirmá-los na fé em Jesus. Quero dizer para vocês que vocês precisam ser confirmados na fé em Jesus. Quero dizer para vocês que vocês não devem deixar de seguir a Jesus. Quero dizer para vocês que vocês não devem abandonar a Jesus. Quero dizer para vocês
que vocês devem persistir em continuar a caminhada para entrar no reino de Deus. Mas sabe qual era o foco principal? Paulo disse: vocês precisam entrar no reino de Deus, mesmo que seja uma base de tribulação. Hoje a gente não faz isso, né? O que a gente vê na igreja hoje é um descalabro, é um assinte à glória, à majestade e à reverência de um Deus, irreverência a um Deus santo e todo-poderoso. O que é que a gente faz? Venha, porque você vem receber hoje a sua bênção. Aqui reunido, está pregando fulano de tal dos Anzóis Pereira. E ele é um homem que ministra, e quando ministra, os que ouvem recebem casa nova, carro novo. Aí a multidão vai. Para quê? A multidão continua pobre, doente, desorientada, faminta. A mesma coisa que os meninos disseram aí. A igreja está lá dormindo em cima no seu apogeu de majestade. E eu achei interessante a figura. Uma menina, parece que escolheram a mais bonita que tinha e colocaram com um vestido bonito, um vestido branco, para indicar a presença da igreja. A igreja está lá, a igreja está presente, mas a igreja está dormindo, está no seu apogeu. Não ouve, não reage, não sente o coração arder quando vê o órfão, quando vê o necessitado, quando vê o desamparado, quando vê os miseráveis da terra clamando por ajuda, por auxílio. A igreja não vê, porque quem dorme não vê. É ou não é? O apóstolo Paulo dizia para os irmãos: olha, eu não tenho nada para dar a vocês, e nem vou dizer a vocês que Jesus vai dar coisa boa para vocês, porque o próprio Jesus disse para mim: no mundo vocês terão aflição, no mundo vocês haverão de enfrentar aflições, mas eu tenho para vocês, para dizer a vocês o restante da mensagem de Jesus. Mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O que Jesus estava dizendo, Paulo dizia aos irmãos. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que a gente vai ter aflições, e que nós precisamos entrar no reino, e que nós precisamos fazer a diferença. Mas Ele não tem prata e nem ouro para nos dar. Ele não tem coisas da vida e da terra, bens terrenos para nos dar. E que as tribulações haverão muitas vezes de tentar nos sucumbir. O que Jesus está dizendo é o seguinte: tenham um bom ânimo, porque se Ele venceu o mundo, os crentes vencem também, os obreiros vencem também, o grupo de homens vence também, o grupo de mulheres vence também, o pastor da igreja vence também. Tenham um bom ânimo, aleluia! Tenham um bom ânimo. Agora é o seguinte, irmãos. Alguns de vocês serão mortos. Ele dizia: alguns de vocês serão atribulados. Alguns de vocês serão
desprezados. Não é moleza? Jesus não nos chamou para moleza. Jesus não nos chamou para esbanjar riqueza. Ele não nos chamou para sofrer pobreza, mas Ele nos chamou para glorificar a Jesus quando estivermos cheios do Espírito Santo. Escrevendo aos Romanos, ele disse: porque eu estou bem certo que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, eu estou bem certo que nada desta vida vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então a igreja de Deus tem grande riqueza que o mundo não pode dar, que o mundo não pode levar, que a traça não rói, o ladrão não mina e nem rouba. A igreja de Deus é abençoada, é o povo que Deus comprou para a glória do seu nome e para a exaltação do seu Filho Jesus Cristo. Então tem que ser confirmado nessa base. E aí os resultados vêm. Os resultados vêm. Enquanto eles trabalhavam e confirmavam, de acordo com o texto que eu li, no capítulo 16 e o versículo 5, a Bíblia diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia o número de discípulos. A gente às vezes se engana, a gente é que quer crescer o número de discípulos, e às vezes até a gente acha, eu como pastor da igreja, se eu não pregar, não vai acontecer nada. Se eu pregar, vai acontecer. Não é. Não é. Porque essa é obra do Espírito. Você ministra a palavra. O diácono ministra, o presbítero, o auxiliar, seja lá quem for, o pregador convidado para a oportunidade é quem ministra. E Deus é quem dá o crescimento, como diz o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. É Ele quem faz crescer. E aí nós chegamos aqui. E não chegamos aqui com muita pompa, com muito dinheiro, com muita gente interessante. Chegamos aqui por causa da vocação de Deus, por causa do chamamento de Deus, por causa da importunação de Deus, para implantar uma igreja em Olho d'Água do Borges. E viemos. Um homem, uma mulher idosa, e começamos num prédio apertado, sem janelas. Começamos lá. E aí Deus faz a obra em qualquer lugar, em qualquer canto. Não precisa estar no centro da cidade, no melhor prédio, no prédio mais bem arrumado, bem apresentável. O pastor não terá que ser doutor em divindade, doutor em paracletologia, em eclesiologia, em marciologia, em angeologia. Precisa não. Se ele pregar a palavra de Deus, Pedro era um pescador e dominado pelo Espírito Santo, depois de fazer um pequeno sermão,
e eu fui olhar o tamanho do sermão de Pedro, é uma coisinha pequena. Mas a questão de Pedro eram duas coisas. É que o sermão dele, primeiro, era ungido pelo Espírito Santo do Senhor. Era o Espírito Santo que o ungia. E a segunda coisa era o conteúdo da mensagem dele. Era o conteúdo. Qual era o conteúdo da mensagem dele? Olha, minha gente, Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós somos testemunhas desse negócio, desse acontecimento. Nós somos testemunhas. E ele é quem perdoa pecados. Arrependei-vos, buscai a graça do Senhor, o seu socorro divino, porque ele perdoa pecados. Ele está pronto para acolher qualquer pecador. Esse era o conteúdo. E a mensagem tinha conteúdo. E a Bíblia diz que a multidão levantou-se e perguntou: que faremos? O que é que a gente vai fazer? E aí Pedro não perde a oportunidade. Se arrependam, porque ele deseja vos encher do bem especial da sua graça. Então você começa a pregar, você começa a falar, começa a dizer, a igreja começa a entender, começa a absorver, começa a entender, e Deus começa a operar. E aí você vai percebendo que você, meu irmão, minha irmã, você que está no banco, você que acha que não tem valor, não tem aqueles crentes, eu nunca ouvi dizer, só numa boca de praga, um crente dizer que não tem valor. Pelo amor de Deus, quem disse que você não tem valor foi o diabo que disse. O diabo é quem gosta de dizer: pastor da igreja não tem valor. Aí você acredita e se levanta contra ele. Aí bate com a cabeça na parede, se desmantela todinho, sai com as mãos pelo chão, cai aqui, cai acolá. Quando tenta se levantar, demora a se equilibrar e o prejuízo é certo. O diabo é quem diz que você não tem valor, mas você tem tanto valor que Deus amou a você a tal ponto de ter dado o seu filho para morrer no seu lugar. A Bíblia diz claramente isso, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter dado Cristo para morrer por nós. Porque ele argumenta antes dizendo, pode ser que por um bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o amor dele, porque deu o seu filho por nós, antes que nós dessemos sinais de que haveríamos de atender o chamado da salvação. Então você que acha que não tem valor, deixa o Espírito Santo lhe usar. Deus quer confirmar a sua igreja através do seu Espírito, mas Ele quer confirmar através dos homens e mulheres que Ele chamou para essa especialidade. Ele chama homens, convoca homens, vocaciona homens e mulheres e os prepara com o seu Espírito e dá à igreja para que confirme essa igreja do Senhor, para que essa igreja glorifique a Jesus de Nazaré, que foi enviado por Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você está alegre? Você está alegre? Você já viu que o seu valor não é para impressionar a Deus? Aí você tem tanto valor, meu irmão, minha irmã, não é isso que eu estou dizendo. Você tem tanto valor, meu irmão, minha irmã, que Deus faz qualquer coisa. Na verdade, Ele faz qualquer coisa.
Ele abre uma porta onde não tem porta. É claro, ele bota as paredes no chão, colocou as paredes de Jericó no chão, por que não coloca qualquer parede? Ele abre o mar vermelho para o seu povo passar, mas ele fez isso não é porque o povo dele impressionou a ele, não. Sabe o que foi que ele disse acerca do povo dele? Ele disse: essa gente é de coração endurecido, é de cerviz endurecida. Esse povo não me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está aí o que é que ele sente, que ele vê, que ele sabe de cada um de nós. E a gente vem para o culto e chega aqui e glorifica, e lá vai aquela coisa toda. E é bom que você faça uma zoada santa, porque é bom e é agradável, mas quando chega em casa e falta alguma coisa, aí começa a lamentação, começa a lamúria, a murmuração e o praguejamento, muito pior do que o praguejamento de Pedro no dia em que Jesus foi preso. Mas você está alegre. O Senhor está confirmando as suas igrejas, pode prestar atenção. Em 31 anos, muitos já vieram, foram, mas a igreja do Senhor se mantém de pé. Alguns saem, alguns abandonam, deixam, trocam de lugar, procuram um lugar ameno para se recolher, como se a igreja fosse uma coisa que a gente procura como quem procura uma árvore para ficar debaixo quando o sol está quente. Mas a igreja do Senhor permanece de pé. Agora tem uma coisa que eu gostaria de dizer antes de terminar. É convocar a você que ainda não aceitou para fazer parte desse povo aqui, que vai para o céu. Não tem história não. O Senhor chamou, o Senhor agrupou, o Senhor chamou alguém para implantar a igreja e depois chamou alguém para confirmar a igreja. Ele tem propósitos nobres com essa prática, e um desses propósitos é que ele quer salvar a você, e ele está aqui hoje à noite e deseja lhe salvar. Vamos ficar de pé. Tem alguém que quer aceitar? Tem alguém onde é que está? Alguém que na noite da celebração dos 31 anos de organização da igreja, você veio para se incorporar a ela, para juntar-se à igreja, para proclamar a boa nova da redenção. Você está sendo convocado. Jesus não te promete sombra fria, água fria e sombra fresca, não. E o sol do jeito que está quente, não tem onde a gente se recolher. Ele nos promete livramentos, ele nos promete alegria verdadeira, indizível, que não se acaba, que não se vai. Ele promete que nos leva para os céus. Vai ou não vai? Os crentes vão ou não vão? Vão ou não vão? Os crentes vão para o céu ou não? Os irmãos parecem que estão com medo de dizer que vão. Pode dizer, está aí uma coisa que você pode dizer. Ah, pastor, mas o povo lá fora diz que não vai. O povo lá fora não sabe de nada não, meu amigo. Sabe você e eu que temos o Espírito Santo que mora dentro de nós. Aí esse testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí
vamos morar na casa de Deus, na casa do Pai. Tem alguém para Jesus hoje à noite? Você, meu irmão, minha irmã, que está frio, a fé está esfriando, alguma coisa, algum problema na igreja, isso é comum, acontece muito. Se você está nessa situação, se coloque agora diante do Senhor. Ele deseja renovar o seu coração e a sua vida. Se alguma coisa, se algum pecado impede, se alguma história, se alguma coisa tem colocado você contra as expectativas da graça de Deus, coloque-se diante do altar de Deus agora e vamos orar. Eu gostaria que você orasse por você sem se preocupar. Não vamos fazer aqui uma oração poderosa. Eu acredito que toda oração é poderosa. Toda oração é poderosa. Não tem esse negócio. O camarada vem da Bahia, os baianos têm uma oração forte. Não é verdade isso, não. Baiano tem, Norte Rio Grandense tem, paraibano tem, todo mundo tem oração forte. Porque o Deus dos paraibanos é o mesmo dos baianos, é o mesmo dos pernambucanos, é o mesmo em qualquer lugar. Ele é o mesmo Deus. Então ore agora e diga o que é que você está sentindo e peça a Ele que lhe ajude. Pai celeste, louvado seja o teu nome. Te agradecemos por causa da tua misericórdia, te bendizemos pela tua santidade, te agradecemos porque tu és fiel e em ti podemos descansar. Abençoe a tua igreja nesse lugar, abençoa, Senhor, e concede a tua vitória, que continue caminhando. Abençoe o meu irmão, minha irmã, que não está bem na igreja, que não está caminhando a passos seguros e equilibrados. Concede a tua bênção, toca em cada coração. Espírito de Deus que está conosco nesta noite, começa a trabalhar e opera nessas vidas para a glória do teu nome. O Espírito Santo que glorifica a Jesus, comece a trabalhar, porque necessitamos, somos profundamente necessitados da tua graça e da tua misericórdia. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. E se eu posso pedir uma salva de palmas para o Rei da Glória. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, toda a ação de graças, agora e na eternidade. Pode sentar, Deus os abençoe e orem por nós também. Muito precisamos das vossas orações. Web Rádio Voz Evangélica, semeando a palavra de Deus.